Olá, eu sou Silvana, estou aqui com você hoje para te trazer a nossa segunda parte a respeito de como se preparar para um encontro com Deus. Hoje iremos falar a respeito da vinda de Cristo, pois temos que estar preparados tanto para a morte quanto para os eventos futuros. E afinal de contas, ninguém sabe o dia que morrerá, também não se sabe quando Cristo voltará. Prepara-te para não passar pela tribulação. Vamos falar um pouco sobre a tribulação. Como será o período da tribulação? A Bíblia nos diz que será um período dos mais difíceis da humanidade. Vamos falar alguns versículos a respeito. Mateus 24:12 diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Temos também Marcos 13:19, que diz assim: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Jeremias capítulo 30, versículo 7a. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ou seja, aqui nesse versículo está dizendo que é tempo de angústia para Israel, para a nação de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel 12, versículo 1b. E mais um versículo: dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão, na citação de Joel 2:2. Então, como podemos ver aqui, temos passagens tanto do Velho quanto do Novo Testamento falando sobre esse período de tribulação que será muito difícil, será um período de grande sofrimento. Temos várias passagens aqui que falam da tribulação. Prepara-te para a volta de Cristo. Algumas pessoas terão o privilégio de não passar pela morte quando Cristo voltar. A Bíblia diz que temos que estar preparados para este dia, pois Cristo virá repentinamente. Se Cristo voltasse hoje, você seria arrebatado até as nuvens, juntamente com todos que creem nele? Essa pergunta eu faço para você, para que você reflita. O que acontecerá naquele dia? Agora eu vou ler para você uma passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 14 ao 18. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem, aqui se refere às pessoas que já morreram, ok? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, as pessoas que estiverem vivas serão arrebatadas após as pessoas que já tiverem morrido. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja, nesta passagem, o apóstolo Paulo já aguardava a vinda de Cristo. Veja como ele diz: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele já aguardava a volta de Cristo naquela época. Ele e todos os que são crentes em Cristo estavam preparados e esperavam que fossem arrebatados por Cristo nas nuvens. Há mais de 2000 anos, Cristo poderia ter voltado? Com certeza, afinal de contas, naquela época eles já esperavam a volta de Cristo. Olha o que diz Hebreus 9:28. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa.
Será que em nossos dias não estamos mais próximos da volta de Cristo do que Paulo estava? Com certeza. Você está preparado para a volta de Cristo? Como será a volta de Cristo? Agora vamos ver esses versículos de Lucas 12, 39 e 40. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, como não sabemos o momento, o dia em que Cristo voltará, estamos sempre que estar vigiando, orando e preparados para o retorno dele. Olha esta passagem de Lucas 17, versículos 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Quem será poupado desse período de julgamento? Essa passagem que eu vou ler para você a seguir, de Apocalipse 3, versículos do 7 ao 10, é sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja que representa a igreja verdadeira e fiel na fé. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então veja, nessa passagem de Apocalipse, está se referindo que nós somos fracos, nós não temos o poder suficiente para poder nos salvar, mas Jesus Cristo tem esse poder e ele nos protegerá do grande tempo, ou seja, ele nos protegerá da tribulação. Então, de acordo com este último versículo, versículo 10, o que Deus fará com a igreja? Ele protegerá, ele nos protegerá da grande tribulação. Veja, eu até salientei essa passagem. Protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo. E qual que é o propósito dessa grande tribulação? Deus quer pôr à prova todos os habitantes da terra. Quando nos referimos à igreja, aqui não estamos nos referindo à igreja aos templos ou aos locais de culto, mas sim às pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Estamos falando de pessoas que são salvas mediante a fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. A Bíblia chama todos os salvos de filhos da luz. Vamos entender aqui um pouco mais dos eventos futuros. Essa passagem que vou ler para você é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá repentinamente como ladrão à noite. Então, aqui o dia do Senhor, essa expressão, é um termo teológico que se refere à grande tribulação. E como esse dia virá? Virá como um ladrão à noite, ou seja, virá repentinamente. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Então veja a semelhança, né, para poder nos explicar como será esse dia. Será tão repentinamente como as dores de parto de uma mulher grávida. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão,
porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Então, aqui, olha, nesta passagem, neste versículo, vemos que nós somos tratados como filhos da luz, ou seja, filhos da luz somos os salvos, nós que cremos em Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre atentos para não sermos pegos de surpresa. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Então, meus irmãos, temos que ter essa esperança de que Jesus Cristo voltará para nos levar com Ele. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Ou seja, quer estejamos mortos, quer estejamos vivos na vinda de Cristo, nós temos essa esperança de que Ele nos levará com Ele. E ao que Deus não nos destinou os filhos da luz, ou seja, nós salvos, os crentes, a sua igreja, Ele não destinou a sua ira sobre nós, Ele não derramará a sua ira sobre os que creem. Agora, eu peço que você pare e reflita um pouco. Você ainda está sem Jesus neste momento? Lembre-se que a única coisa que lhe separa dele é a sua resposta espontânea ao convite que Deus faz quando ele diz assim: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Você está preparado? A nossa esperança é que você se prepare, se ainda não se preparou. Torne-se um discípulo fiel de Jesus Cristo. Seja batizado, procure uma congregação, procure uma igreja que pregue a verdadeira palavra de Deus. E comece a fazer discípulos também. Afinal, essa é uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos: ide e fazei discípulos. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe, acompanhe o nosso canal para que você seja notificado sempre que fizermos uma nova postagem. Siga-nos também na nossa página no Facebook, Caminho para o Céu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.